Boa noite, meus irmãos. Baixar com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Satisfação estar com os irmãos aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor e compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu já queria convidar você para abrir o texto da palavra do Senhor que está em 1 Samuel. Abra aí na sua versão. Eu vou aqui seguir na minha versão. Obrigado, Deus abençoe. Eu vou seguir aqui na minha versão. Você pode acessar sua Bíblia, abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. O Novo Testamento, irmãos, ele foi escrito, foi enviado cartas. O Novo Testamento, ele contém cartas. Então, quando a gente se refere ao Novo Testamento, a gente usa o ordinal feminino, que vem 1 João, 3 João, 1 Pedro, né? Quando é o Antigo Testamento são livros. Então nós usamos o ordinal masculino, né? 1 Samuel, 2 Reis, e assim vai. Então, 1 Samuel capítulo 2, e nós vamos analisar os versos de 1 até o 10, que talvez aí, na epígrafe da sua Bíblia, no título daí da sua Bíblia, talvez esteja escrito o Cântico de Ana ou a Oração de Ana. Não tem problema, porque a epígrafe, ela não é escritura, ela não é inspirada, então é só uma orientação para a gente entender qual será o assunto que será tratado. Mas algumas Bíblias colocam o Cântico de Ana por conta do estilo literário que foi escrito essa oração, que está escrito com poesia. Então não tem problema se é uma oração, mas não tem problema se for chamado de cântico, tá? Por conta do estilo literário. Mas antes da gente analisar esse texto, nós vamos aqui falar, o tema da mensagem é que a oração de Ana nos mostra quem é Deus. A oração de Ana nos mostra quem é Deus. Há algumas semanas atrás, eu tinha dito aqui sobre Paulo. E eu falei aqui sobre como Paulo apresenta a Deus. E é interessante que quando Paulo apresenta a Deus, ele é muito profundo naquilo que ele apresenta. Ele fala muito acerca da Escritura, muito teológico, muito profundo. Claro, não é para menos, porque Paulo é um homem muito sábio, muito estudado, responsável pela maior parte do Novo Testamento. Então, não é para menos a profundidade, a sabedoria que Paulo tinha. Até Pedro fala que Paulo escrevia coisas difíceis, né? Então, realmente, a profundidade, conhecimento de Paulo, e quando Paulo apresenta a Deus, é maravilhoso, nós vimos aqui. Mas agora, nós vamos analisar a oração de Ana e como ela mostra em sua oração quem é Deus, como ela entende Deus através da sua oração. E é interessante que nós vamos analisar uma dona de casa. Não como Paulo, que era um homem que estudou muito, se dedicou muito, foi membro do Sinédrio, alguém que tinha muito conhecimento histórico, bíblico, arqueológico. Nós vimos aqui, né, quando analisamos o texto que ele apresentou Deus. Mas agora nós estamos aqui analisando as palavras de uma recente mãe, de uma mãe que estava alegre, feliz, e fez uma oração de agradecimento, uma dona de casa. E aí você vai ver, já vou dar um spoiler aqui, você vai ver que essa dona de casa, essa mãe que estava alegre e feliz agora porque que tinha um filho, você vai ver que a oração dela tem tanta profundidade como Paulo apresentou Deus em sua exposição. Que era uma mulher que temia Deus, uma mulher que conhecia Deus, uma mulher que temente a Deus. E você vai ver a profundidade que essa mulher apresenta Deus em sua oração. Mas antes ainda, é importante entender por que essa oração ela foi feita. É assim, quando Ana, na época, nessa época, nesse contexto, era comum que o homem ele tivesse mais de uma esposa. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é nem a nossa temática, não é nem de propósito, mas havia toda uma questão civil, uma questão de profissão, enfim. Mas o homem podia ter mais de uma esposa. E aqui, Eucana,
ele tinha duas esposas, que era a Ana, que é o alvo aqui da nossa mensagem, e a outra era a Penina. Então ele tinha o Eucana, tinha Ana e Penina como esposa. E na época também, a mulher não era honroso para a mulher se a mulher não tivesse filhos. Então a mulher que não tinha filhos, para ela era uma vergonha, ela era desprezada, ela era como a própria Ana. Como a Ana era estéril, ela não podia ter filho, ela passava muita angústia e ela era zombada. Hoje poderia ser dito aí que ela sofria bullying com a Penina, porque a Penina podia ter filho e a Penina tinha vários filhos. E como a Ana não podia ter filho, então a Penina ficava ali zombando, humilhando, destratando a Ana. A Bíblia não dá detalhes de como isso era feito, quais eram as palavras ou atitudes da Penina em relação a Ana. Mas a gente sabe que a Ana era muito humilhada. Ela era tão humilhada que ela chegou um dia para Eucana, o seu marido, e falou assim: olha, me dá filho, senão eu vou morrer. Me dê filho, senão eu morro. Eu quero filhos. E aí ele fala: mas Ana, eu sou muito bom para você, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu sou melhor do que 10 filhos, eu tenho dado tudo para você. Não, mas eu quero filhos, senão eu vou morrer. Irmão, tudo isso está registrado no capítulo 1, tá? A gente está no capítulo 2, mas tudo isso está registrado no capítulo 1. E aí, eles, por conta de um costume que era em Israel, que eles subiam todo ano para prestar sacrifícios, os sacrifícios anuais, e eles subiam para o tabernáculo, onde ficava a tenda. O tabernáculo não tinha templo, tá? O templo ele veio lá com Salomão. Então, antes de Salomão não tinha templo. E aí Ana, com Eucana, Penina, toda a família, sobe ali para o tabernáculo para fazer os seus sacrifícios anuais. E, nesse momento, ela encosta ali no lugar e ela começa a orar. E essa oração, ela não sai palavras de sua boca. Ela ora, mas ela ora só mexendo os lábios, sem soltar nenhuma palavra audível. Só mexendo os lábios. Quando o sacerdote Eli viu que ela estava orando dessa forma, ele julgou pela aparência e falou assim: olha, você está bêbada? Você está mexendo a boca aí, não está saindo palavra nenhuma aí? Você está bêbada? Ela falou: não, servo de Deus, não é. É porque eu estou muito aflita, eu estou muito angustiada, e eu estou falando com Deus, eu estou orando, estou falando com Deus. Eu estou parafraseando, tá, meus? Mas tudo isso está no capítulo 1, como eu já falei. E aí eu estou aqui orando, eu estou aflito, eu estou orando a Deus. E aí ele falou: olha, então, que Deus conceda aquilo que você está pedindo, aquilo que está no seu coração. Que Deus conceda. E realmente, Deus concedeu, e ela ficou grávida e deu à luz a Samuel. Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. Depois que Samuel desmamou, aí ela subiu novamente, enquanto ela não acompanhava a família lá para o sacrifício anual. Ela esperou Samuel desmamar, aí sim ela sobe no sacrifício anual e entrega Samuel para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse educar ele nos caminhos do Senhor, e ele cresce. Aí a gente já sabe que Samuel foi um grande homem de Deus, e aí segue a história. Mas o que eu queria dizer, quando ela chega com Samuel lá, ela apresenta para ele e fala: Eli, você lembra, estou parafraseando, tá? Eli, você lembra de quando eu estava aqui, quando eu orei, quando eu pedi? É esse menino aqui. Aí é o verso 26, lá do capítulo 1. Por esse menino orava eu. Lembra desse texto? Por esse menino orava eu. Ela apresenta e falou: esse menino aqui que eu estava orando, era por esse pedido que eu estava orando, e aí Deus me concedeu. E aí Ana entrega Samuel para Eli, para que ele pudesse ser educado. Enfim. E aí sim entramos no capítulo 2, onde Ana, muito alegre, muito feliz,
ela vai fazer esta oração. Agora sim, nós entramos aqui já na introdução dessa mensagem, depois dessas considerações importantes. Nós já aprendemos uma coisa aqui, que nesse texto, primeiro, nós vamos analisar o seguinte, que a Ana faz uma oração de agradecimento baseada em sua experiência de vida. Quando a Ana ora, quando ela faz essa oração de agradecimento, ela faz baseado em tudo que ela passou, que ela viveu, e agora ela está orando baseado na sua experiência de vida, naquilo que ela recebeu, na bênção, na alegria que ela estava sentindo por conta da bênção que ela recebeu. Então ela vai fazer essa oração. Bom, vamos analisar então como Ana, no momento que ela está orando, como ela entende Deus, como ela enxerga Deus, como ela vê Deus. Porque lembra que eu falei que enquanto mais você conhece de Deus, isso vai influenciar na tua oração, vai influenciar no teu caráter, na tua oração, na tua relação com o próximo, na tua vida civil, na tua forma de cantar, nas letras das músicas. Por isso que quando a gente vai cantar, a gente precisa prestar atenção se o louvor que a gente está cantando, ele é bíblico, ele está apoiado nas Escrituras, porque tem muito louvor por aí que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras dizem. E como nós conhecemos Deus? Só de uma forma, da forma que Ele mesmo se revelou, que é as Escrituras. Não tem como conhecer Deus por revelação, por sonho, por tradição, como acontece em algumas igrejas. Mas lá na tradição, a história diz, não. Nós só podemos conhecer Deus pela revelação que Ele mesmo nos deu, que é a sua palavra, e só pelas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Isso é claro, né? Então, só podemos conhecer a Deus pelas Escrituras. E enquanto mais conhecemos a Deus, mais nós mudamos o nosso relacionamento com Ele, com o próximo, com as pessoas e a nossa vida de forma geral, nosso caráter, nossos valores. Tudo muda, irmão, tudo muda quando a gente vai conhecendo a Deus. Inclusive Paulo disse isso, que hoje nós somos imperfeitos, nós estamos caminhando em caminho de santificação, até chegar à estatura de um varão perfeito. Amém, irmãos? Amém. Bom, então estamos caminhando, conhecendo a Deus a cada dia, lendo as Escrituras, conhecendo a Deus a cada dia, até chegar à glorificação, onde nós atingiremos o propósito final, a estatura de um ser perfeito, que o Senhor tem para nós. Bom, então, como Ana, que não era uma juíza, uma profetisa, ou tinha um cargo, que nem as mulheres nem tinham, né? Algum serviço no templo, nem tinha templo, na verdade. Então, como Ana, uma dona de casa, uma mulher simples, uma recente mãe que estava alegre, como ela enxerga Deus? Bem, então vamos lá. Primeiro ponto. Vamos entender. Nas primeiras palavras de Ana, mostra que Deus é a fonte de nossa alegria, que é o verso primeiro. Olha o que diz o verso primeiro. Então Ana orou, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, enquanto me regozijo na tua salvação. Irmão, olha o que ela está dizendo aqui. Ela estava alegre, feliz em Deus. Ela até fala aqui na parte B que a boca dela estava larga. Essa boca larga, que a gente fala, né? Sorrisos de orelha a orelha, né? Boca larga. Sorrisos de orelha a orelha. Ela estava feliz, ela estava alegre e ela estava regozijando no Senhor. Por que isso é interessante? Por que ela está aqui dizendo que Deus é a fonte da sua alegria? Olha que interessante. Ela orava, ela estava agradecendo a Deus porque ela fez Samuel. E ela não diz assim: Senhor, eu estou feliz porque eu ganhei um filho.
Eu estou feliz porque o Senhor me deu um filho. Ué, não era essa a gratidão dela? Não era essa a alegria dela? Por que ela não citou aqui? Não tem problema, irmão, nós nos alegrarmos com bênçãos que a gente recebe. Por exemplo, você comprou uma TV nova, puxa, estou feliz com essa TV, com esse sofá. Eu comprei uma casa, irmão, eu comprei a minha casa, o meu apartamento, eu estou tão alegre, tão feliz. Eu comprei um carro, este carro, que maravilha, eu vou viajar, eu vou casar. Isso é maravilhoso, não tem problema. Senhor, obrigado, porque eu consegui isso, eu consegui um emprego, eu fui promovido. Nós ficamos felizes, alegres, com muitas coisas. Mas o que a gente tem que entender, que é o que a Ana coloca aqui, que aquilo nos deixou alegre, sim, mas aquilo não é a fonte, a razão principal da nossa alegria. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você está feliz porque conseguiu um emprego bom, vai trabalhar, vai ter vários benefícios, e vai ser muito maravilhoso, mas você está alegre. Mas e se depois de algum tempo, por algum motivo, você é mandado embora? Aí você vai ficar batido, vai ficar deprimido, vai ficar com depressão, vai ficar... É o que acontece com muita gente que deposita a sua alegria naquilo que é material, naquilo que é transitório, passageiro. Eu estou muito feliz com o meu casamento. Mas por algum motivo, que isso não é bom, mas acontece com alguns casais, por algum motivo separam. E por isso que muitas pessoas, depois da separação, não conseguem lidar. E aí tem depressão, aí tem que passar no médico, aí dá um problema danado, um problema sentimental danado. Por quê? Porque a sua alegria, a sua confiança estava naquele bem, naquela situação. Tudo isso é bom, é importante, nos alegra e temos que ser gratos a Deus. Mas a nossa alegria, ela tem que ter uma fonte, uma origem, e ela tem que ser Deus. Amém? Amém. Ana entendeu isso. Ana estava alegre por Samuel, mas Ana falou: eu me alegro no Senhor, eu me alegro em Deus. É o que ela falou nesse verso primeiro. Amém, irmãos? Então, o que nós entendemos nessa oração? Ana nos ensina que a fonte da nossa alegria, da nossa gratidão, apesar de muitas coisas que nos alegra, que nos deixa feliz, mas a fonte de tudo isso tem que ser Deus. Porque as coisas acabam. Infelizmente, até alguns casamentos acabam. A saúde acaba. Mas Deus está sempre conosco. Glória a Deus. Ele vem ser a nossa alegria. Glória a Deus. Os irmãos entendem a minha situação de saúde. Ainda que eu estou doente, irmão, por que eu estou aqui louvando a Deus? Porque nós nos alegramos. Porque eu sei que o câncer não é o protagonista da minha vida. Eu me alegro no Senhor. Eu confio no Senhor. Ainda que falte saúde, ainda que haja algum tipo de problema, a fonte da minha alegria está em Deus. Nós nos alegramos no Senhor, porque Ele não passa. O mundo passa, tudo passa, mas Ele permanece conosco todos os dias até a nossa Isso é maravilhoso, né? Olha o que nós aprendemos com essa mulher. Ponto 2, o que nós aprendemos mais? Ana entende que Deus é o único, incomparável em santidade e força, que é o verso 2. Vamos ver. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Olha que coisa profunda, irmão. Olha o que Ana está dizendo. Que Deus é incomparável. Ana nos ensina aqui na sua oração e apresenta um Deus que Ele é incomparável. Não há ninguém que seja igual a Deus. Não há ninguém que se compare em poder, em santidade e em força. E é maravilhoso que Ana, ele fala aqui, Ana fala na parte B, que não há rocha como o nosso Deus. E se Deus é uma rocha
de incomparável, se estamos nele, estamos bem firmados e não vamos vacilar. Amém? Fala sério, agora você entendendo que profundo que é isso, né? Se Deus é a nossa rocha, como ela fala aqui, e ela é uma rocha incomparável, porque tem muitas coisas aí que causam uma certa estabilidade, não tem? Dinheiro, conforto, dá uma estabilidade. Mas não se compara a Deus. Porque tudo isso dá estabilidade. Mas isso pode, por algum motivo, podemos vacilar. Isso pode acabar. Mas se estamos firmados na verdadeira rocha, que é o Senhor, nós não podemos ser abalados, meus irmãos. Deus, ele tem que ser o nosso fiel e único fundamento e firmamento. É isso que Ana nos ensina aqui. Ele é incomparável. Deus é incomparável. Em santidade, em força e em tudo mais. Mas vamos aprender mais com Ana. Ana tem mais aqui para nos ensinar. Ponto 3. Vamos seguir. Ana entende que Deus é onisciente e por isso julga todos com justiça. Olha só que Ana entende que Deus é onisciente. E por ele ser onisciente, ele conhecer os pensamentos, os corações, as atitudes. Quando ele julga com justiça. Isso é importante, está no verso 3. Olha o que diz. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. O que está dizendo aqui, irmão? Que você pode até parecer que é crente, você pode até parecer que é uma bênção, mas Deus sabe o que você faz no seu dia a dia. O que você faz no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, no seu carro, no trânsito, com a sua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu celular, com o teu computador, com a tua TV. Deus, ele sabe o que você faz com os seus livros. Deus, ele sabe o que você faz com os teus acessos. E, irmãos, isso é tão profundo, porque o que ele está dizendo aqui, que Deus, como ele conhece, eu vou até ler de novo, porque eu estou sentindo aqui nessa palavra uma urgência de Deus. Você vai entender o porquê. Porque olha o que está dizendo aqui de novo no verso 3. Olha só. Não faleis palavras tão altivas, nem saia da vossa boca arrogância. Você lembra quando eu falei aqui como Paulo apresenta a Deus? E em um tópico de Paulo, ele fala isso. Que Deus, ele vai julgar com justiça as nossas atitudes. Lembra disso? Irmão, Ana está falando isso aqui. Ana está falando, ei, cuidado com o que você fala. Cuidado com a tua boca. Cuidado com as tuas atitudes. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E por ele são pesadas as ações. Ou seja, não só as palavras, mas o que eu faço também. Irmão, eu tenho certeza que não é coincidência que Deus nos está nos dando essa palavra mais uma vez. Não é coincidência. Então, irmão, pelo amor de Deus, presta atenção nos teus pensamentos, na tua boca. Ainda bem que eu não conheço os irmãos sabem disso, então eu posso falar com maior liberdade, porque eu não vou na casa dos irmãos, a não ser quando é uma visita mesmo. Então eu não ando com vocês, não trabalho com vocês. Então eu posso falar aqui com a maior tranquilidade, e vocês sabem disso. E se eu falar alguma coisa aqui, eu não estou mirando nem apontando para ninguém. Vocês sabem disso, porque eu não conheço ninguém. Então eu vou falar com a maior tranquilidade. Toma cuidado com a tua boca. Eu já falei na palavra passada, baseado na mensagem de Paulo, e agora baseado na mensagem de Ana. Mais uma vez, Deus está chamando a nossa atenção para a gente tomar cuidado com a nossa boca. Mais uma vez, Deus
Deus está chamando a nossa atenção para a gente tomar cuidado com as nossas atitudes. Isso não é coincidência, irmão. E quando isso acontece, você sabe que é... Puxa, não está nem na pauta, eu vou entrar numa pauta que não está nem no esboço, irmão. Mas eu preciso só abrir parênteses aqui. Não está nem no esboço. Sabe o que é avivamento? A gente acha que é avivamento, aquele poder, aquela glória, aquele pula-pula, um cai no chão, outro fala em língua, outro chora, outro põe a mão no coração. Isso é avivamento, um fala em língua estranha, revelação. Avivamento, verdadeiro avivamento, é quando a gente volta para a palavra de Deus. E quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente vê que a gente é pecador e precisa se arrepender. E quando a gente olha, volta para a palavra de Deus, enxerga que somos pecadores e precisamos nos arrepender, é nesse momento que acontece o verdadeiro avivamento. Porque daí a gente se esvazia de nós, do nosso orgulho, da nossa maldade, da nossa vaidade, da nossa capa. A capa cai e aí Deus assume o comando. Isso é avivamento. Queremos um avivamento nessa igreja? Então presta atenção na tua boca, presta atenção nas tuas atitudes, presta atenção no trato que você tem com os outros, presta atenção naquilo que você faz, presta atenção no teu comportamento. Deus está chamando a atenção da 4ª IPR de Vila Freiras. Deus está chamando a atenção de todos aqueles que ouvem essa mensagem. Vamos voltar à palavra de Deus, porque Deus quer trabalhar em nossa vida, meu irmão. Deus quer trabalhar em nossa igreja. Deus quer trabalhar em nossa vida. Deus quer trabalhar em nossa família. Aleluia. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas não é bem o objetivo. Mas esse tópico aqui daria muita coisa para a gente falar. Mas fica aqui o recado de Deus, a mensagem de Deus aqui, do que Ele está orando. Deus, Ele conhece a nossa atitude. Olha só, não fale. Cuidado com aquilo que você vai falar. Porque Deus, Ele conhece a nossa atitude e vai nos julgar com o resto da justiça. Mas vamos seguir. Quem mais diz aqui? O quarto. Ana entende que Deus pode inverter as situações da vida. Olha só, Ana entende que Deus pode inverter os cenários ou situações da vida, que é o verso 4 e o verso 5. Olha só o que diz: os arcos dos fortes estão quebrados e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até Esther teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. Olha que a Ana ela vai fazendo um contraste. O contraste daquele que tinha muito e hoje não tem nada. E aquele que não tem nada e Deus provê e hoje ele tem muito. Aquele que era fraco e hoje ele é forte. E aquele que era forte e hoje é fraco. Olha o contraste que Ana vai fazendo. E aí ela fala aqui de algo pessoal. Porque, lembra que eu falei aqui no começo, que a Ana ela está fazendo essa oração baseado na sua experiência de vida. Então, quando ela ora, ela está pensando em quem aqui? Ué, na Penina. Ela está pensando em toda a afronta que ela viveu. Ela está pensando em toda a humilhação que ela passou. E aí, bem no finalzinho do versículo, ela vai falar aqui, ó. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. Ela está falando dela, comparando com a Penina. O que ela está nos mostrando aqui, irmão? Que Deus é um Deus que muda as situações. Deus é um Deus que muda a vida. É por isso, irmão, que por mais difícil que a vida seja, por mais complicado que às vezes a gente olha para uma situação de alguém, de um filho, ou de um parente
Porque a gente às vezes a gente olha a pessoa e fala, puxa, eu queria tanto que essa pessoa mudasse, eu queria tanto que essa situação mudasse, eu queria tanto que Deus fizesse uma obra, irmão. Nesse momento, textos como esse que faz acalmar o meu coração. Porque eu olho para textos como esse e eu vejo, sim, Deus é um Deus que pode mudar situações, que faz o fraco ficar forte, que faz o pobre ficar farto, que faz aquele que não tinha começar a ter e vice-versa. Porque Deus é o Deus da provisão, Ele é o Deus que muda situações, Ele é o Deus que muda circunstâncias, Ele é o Deus que muda a vida. Ele me mudou, Ele me mudou, Ele te mudou, Ele pode mudar, irmão. Deus não te mudou? Mas eu ainda preciso mudar muito. Mas pelo que você era e onde você está, você já deve ter mudado bastante. Nós não chegamos ainda à perfeição. Lembra que eu falei no começo? Estamos nos santificando para chegar à estatura da pessoa perfeita, daquilo que Deus ainda irá fazer por nós, em nós. Não chegamos ainda à estatura perfeita, aquilo que Deus de fato tem para nós. Estamos caminhando em um processo de santificação. Deus nos mudou. Se Ele nos mudou, Ele pode mudar qualquer pessoa. Temos que confiar. É isso que acalma o meu coração. Quando você olhar para o seu filho, para a sua filha, quando você olhar para o seu casamento, para a sua situação financeira, para a sua saúde, para o seu trabalho, não sei, para a sua família, você pode falar, sim, eu sei, Senhor. O Senhor tem poder de mudar essa situação. Tenha fé nisso, irmão. Se apegue em Deus, porque Deus Ele tem o poder de mudar situações e circunstâncias. Amém, queridos? Amém. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Né? Olha a profundidade dessa oração. Olha a profundidade dessa oração. Do conhecimento que essa dona de casa tinha. Não estou falando de Paulo aqui, não. Não é Paulo. Estou falando de Ana. Estou falando de uma dona de casa. Olha a profundidade teológica dessa mulher. Mas vamos continuar. Mas aqui, deixa eu fazer um parênteses, antes da gente continuar. Talvez aqui, os irmãos que lêem a Bíblia, é o que a gente espera. De repente você vai ler uns versículos aí para baixo e pode encontrar uma aparente contradição. Deixa eu já falar uma coisa para os irmãos. Eu vou voltar o texto aqui. Bem no finalzinho, sempre está dizendo assim, ó, a fé de Estéreo teve 7 filhos. Está falando dela. Ana teve 7 filhos. Bem, ela está falando que ela teve, a fé de Estéreo teve 7 filhos. Vá lá no versículo 21, olha o que está dizendo, versículo 21. Diz assim, ó. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Evidente, o menino Samuel crescia diante do Senhor. O que está dizendo aqui? Ana, ela teve 3 filhos e 2 filhas. Dá 5. É o seguinte, existem aqui algumas possibilidades. O que acontece aqui? Primeira possibilidade é que Ana teve 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Nesses meninos, poderia ali estar contando Samuel. Então, dos 3 homens, um deles era Samuel. Talvez o mais velho era Samuel. E aí Ana teve os outros filhos. Ao total, 5. Mas pela leitura, até porque ela aqui está orando depois que ela teve Samuel. E depois, lendo o texto, a gente vai entender que daí vai citar aqui que ela teve 3 homens e 2 mulheres. Dá a entender que primeiro ela teve Samuel, inclusive aqui o texto vai falar, vai fazer essa menção, né, que entre mentes o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então aqui dá a entender, você vê aqui que há uma separação daquilo que foi dito, né, antes
que ela teve 3 homens e 2 mulheres, e aí tem uma separação, falando que Samuel crescia. Então, dá a entender que a maioria, quer dizer, a maioria não, né? Muitos estudiosos, né? Muitos, e como eu acredito, muitos aí também acreditam que, na verdade, ela teve Samuel, aí ela ora, essa oração aqui, e depois ela teve mais 5 filhos. Então, ao total, 6. 4 homens, que seria Samuel, e os outros 3 irmãos, e 2 mulheres. No total, 6 filhos. Ainda não deu 7, né? Ainda não deu 7. Então, como resolver isso? Quando ela ora, que ela faz essa oração, ela não tinha ainda os outros 5 filhos. Ou seja, ela só tinha Samuel. Quando ela ora, dizendo que ela tinha 7 filhos, ela só tinha Samuel. Mas, se vocês lembram bem, a Bíblia, e muitas vezes ela apresenta alguns números que têm alguns significados. Isso acontece várias vezes na Bíblia toda. Por exemplo, se você analisar o número 3, por exemplo, fica muito relacionado com coisas que Deus faz, por exemplo. É relacionado a eventos que Deus ele faz pelo homem, pelo mundo, de alguma forma. Então você vai ver muito relacionado à provisão de Deus, ao poder de Deus, alguma coisa relacionada com o que Deus faz através do número 3. Tipo, 3, 30, 300, 3.000. Entendeu? 4, por exemplo, número 4, por exemplo, está muito relacionado ao homem, à natureza, ao mundo, às coisas naturais. Então você vê muito, por exemplo, 4, 40, 400, 4.000. Está muito relacionado a coisas relacionadas ao homem, ao tempo humano, à provação humana, à natureza. Pode ser 4 evangelhos, 4 querubim, 4... Enfim, e aí vai. E tem outros números também, mas senão a gente vai ficar preso. Já vou falar para o 7. O 7 está muito relacionado com a totalidade e a perfeição de Deus. Já reparou? 7, 70, 700, 7.000. Que nem quando fala até no perdão, são 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Entendeu? Então, o 7 está muito relacionado à perfeição e à totalidade de Deus. Então, nós entendemos, eu entendo, e muitos entendem, que quando Ana, ela fala, até Esther teve 7 filhos, ela está falando de uma totalidade, de uma perfeição, da obra perfeita que Deus realizou nela. Amém, irmão? Agora ficou mais fácil de entender, entendeu? Então, quando ela fala até Esther teve 7 filhos, ela está dizendo de uma obra perfeita e total que Deus fez na vida dela. Então, quando Deus faz, é isso que ela está fazendo. Quando Deus faz a sua obra, a obra de Deus é perfeita e boa e agradável, como Paulo falou. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Vamos seguir então? Eu acho que aqui então dá para resolver essa aparente contradição, né? Que a Bíblia não tem contradições. Bom, vamos lá. Continuando aqui então, no 5. Ana entende que Deus tem todo o controle da vida. Que Deus age na história de forma providencial. Que é o verso 6 até o verso 8. Vamos lá rapidinho. Diz assim: 6. O Senhor é o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol e faz subir dali. Sheol aqui é a habitação dos mortos, tá? Na Bíblia de vocês, se tiver Sheol, entenda como sepultura, como lugar dos mortos. Deus faz descer a sepultura, né? É isso que está dizendo aí. Então Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. Continuando. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. 8. Levanta o pobre do monturo, eleva o necessitado para os fazer sentar em príncipes, para fazer e dar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo.
Irmãos, o que está dizendo aqui, Ana está dizendo aqui, que Deus ele não só está no controle de tudo, como ele sustenta tudo o que ele criou. Eu já falei, vocês vão lembrar. Se vocês não lembrar, dá uma olhadinha lá na mensagem de novo. Lá, tanto no canal da igreja, como no meu canal, eu coloquei a mensagem está lá. Você vai lembrar. Paulo fala a mesma coisa. Lembra da mensagem de Paulo? A mesma coisa. Que Deus ele é o Criador e sustentador da vida. E essa mulher, a Ana, está dizendo isso. Que Deus é o Criador, que Deus ele não só tem o controle de tudo, como Deus ele sustenta tudo o que ele criou. O mundo só é o que é, está onde está, porque Deus está nos sustentando, nos guardando. Senão isso aqui nem existiria. Nós estamos no lugar certo em relação ao Sol, em relação ao universo. A atmosfera, a quantidade de gases, de ar, de água e de tudo mais que existe no nosso planeta. Todas as condições. Tudo isso só é possível porque Deus estabeleceu todas as coisas, cada um em seu lugar. Amém? Amém. Eu quero fazer só um apontamento aqui também, para vocês entenderem que isso aqui não é fatalismo e nem determinismo, tá? Irmão, desculpe quem é aí um calvinista superlapsariano, um hipercalvinista ou alguma coisa do tipo, desculpa se alguns irmãos seguem essa linha. Desculpa, irmão, mas para mim, e para muitos outros também, mas para mim, fatalismo e determinismo é heresia, e heresia tarja preta, né? Heresia da brava. Fatalismo e determinismo é heresia da brava. Então, quando eu estou falando aqui que Deus tem o controle de tudo, não quer dizer que se cai um avião é porque Deus determinou. Que se morre um filho, a mãe chora com um filho que morreu, eu posso dizer, mãe, não chora não, foi Deus que quis assim. É Deus que levou, porque Deus faz isso. Ah, aquela violência? Não, é Deus que quis que houvesse aquela violência. Não é assim que eu falei. Não é assim. Fatalismo e determinismo é heresia, e heresia da brava, heresia tarja preta. Não é isso que a Ana está dizendo aqui. Ela só está dizendo que nada foge do controle, do conhecimento de Deus. E Deus é aquele também que sustenta a sua criação. Assim como nós aprendemos com Jesus, que ele alimenta os pássaros, as aves. Lembra que lá em Mateus 6, do 28 em diante? Não, você não deve se preocupar com o vestir, com o comer, porque até as aves do céu, Senhor, Deus veste até o orvalho. Lembra dessa palavra? Mateus 6. Então, Deus não só cria, como tem o controle e sustenta a toda a sua criação. Amém, irmão? Amém. Essa é a palavra. Mas vamos continuar aqui, que a hora está passando. Vamos lá. 6. Ana sabe que Deus é o Criador e sustentador do mundo. Que é o verso 8, parte B. Eu falei aqui, mas especificamente no outro tópico. Ana faz essa menção no finalzinho do verso 8. Diz assim: porque do Senhor são as colunas da terra, sobre ela pôs ele o mundo. Então, Ana entende. Aí já cai aqui por terra. Deu várias teorias, né? Inclusive a teoria do evolucionismo, outras teorias científicas aí, já cai por terra, que assim como nós vimos em vários textos, inclusive nas palavras de Paulo, nós vimos aqui também Ana dizendo que Deus é aquele que sustenta o mundo, que colocou limites na terra. Se o mar, quando você olha o mar vindo e indo, a chuva, as estações, os pássaros que andam em bando e vão de leste a oeste, passam em bando. Quando você vê tudo isso, irmão, Deus ele colocou, ele firmou cada um desses pontos. Ele sustenta cada um desses pontos. Ele determinou limites
Ele determinou estações para que a gente pudesse ter o que temos, ser o que somos. Ele sustenta a sua criação. Amém, Deus? Olha que Deus maravilhoso. Mas vamos continuar. 7. Ana revela que na sua oração como Deus lida com os justos e injustos. Aponta para um julgamento escatológico e mostra que os nossos méritos não vêm de nossos esforços. Vamos lá. Verso 9 diz assim: Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficaram mudos nas trevas. O que Deus faz, irmão? Ele guarda os pés dos santos. Ele guarda aqueles que temem a Ele. Ele guarda aqueles que o buscam. Mas os ímpios está aí, largado. Os ímpios estão aí seguindo o seu próprio caminho. Enquanto Deus guarda os seus santos, aos ímpios está reservado para ele, como diz aqui no texto, na parte B, para o ímpio. Os ímpios ficaram mudos nas trevas. Isso aqui, irmão, quando fala os ímpios ficaram mudos nas trevas, isso aqui é um juízo futuro. Por isso que ela fala de um juízo escatológico. Não é agora. Isso não é agora. Não é trevas agora. Por isso que quando a gente olha para o mundo, a gente não deve ficar, mas meu Deus, por que o Senhor não faz algo? Olha que injustiça, olha que coisa ruim, que coisa horrível. Aí vem aquela Teodiceia, lembra que eu falei da Teodiceia? Eu estou me referindo muito à mensagem passada de Paulo, porque aqui está seguindo a mesma linha. Só para vocês fazerem uma análise das palavras do grande Paulo com as palavras da Ana, uma mulher simples, porém uma mulher temente a Deus, uma mulher que servia a Deus, que tinha uma profundidade do conhecimento de Deus. Olha o que ela está dizendo, que também nós não devemos nos preocupar com os ímpios, porque a eles estão reservados um dia do seu julgamento. Porque senão a gente cai naquela teodiceia. Se Deus é bom, como diz, né, no Epicuro, da doutrina dos epicureus, se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Porque o diabo existe, o diabo está aí. Irmão, essas coisas terão o seu fim, o seu julgamento. Não é. É claro que aqui, que plantamos, nós colhemos, aqui no mundo, mas o julgamento vai ser para esses ímpios futuramente, não agora. Mas um dia vai haver julgamento para essas pessoas. Então não queira achar que Deus é injusto, que Deus não está olhando para isso, que Deus está fazendo pouco caso daquilo que acontece no mundo. Não, Deus não está fazendo pouco caso, irmão, porque essas pessoas terão o seu destino. Amém? Descansa no Senhor, fique em paz, porque Deus está te guardando. É o que está dizendo aqui, é ou não é? Deus guarda o pé dos santos. Mas os ímpios vão ter o seu dia. Mas vamos continuar aqui, ainda no 9. Porque o homem não prevalecerá pela força. Então, não é aquilo que o homem faz que vai garantir para onde ele vai. Não é aquilo que o homem faz que vai garantir o que Deus vai, a bondade de Deus na vida dele. Não. Nós somos salvos porque nós temos um Salvador. E ponto. Somos salvos porque temos um Salvador. O homem não pode ser salvo por aquilo que ele faz. Ele não pode garantir, através da sua força, garantir a sua salvação. É o que está dizendo aqui. O homem, ele não pode garantir nada pela sua própria força. Por isso que eu digo, vamos buscar o Senhor, descansar no Senhor, porque Ele é a nossa força. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar? Está acabando. 8. Eu separei 9, tá? Só para tranquilizar o coração do irmão. Esse é o penúltimo, tá? É 9, já estamos no 8, tá? Só para acalmar o coração dos irmãos aí. Então, o ponto 8, vamos seguir aqui. Diz assim: Ana entende qual será o fim
dos que são contrários à vontade de Deus. Que é o verso 10, a parte A. Diz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará contra eles. O que está dizendo aqui, na parte A do versículo? Que aqueles que insistem em desobedecer a Deus, porque tem um grupo de gente aí que acha que Deus obedece um sentimento humano. É mais ou menos assim. Não, você acha que Deus vai lançar para o inferno? A eternidade? Você acha que Deus vai deixar queimar no inferno para sempre? A eternidade? Não, Deus não é assim não. Que Deus horrível é esse? Isso aí é conversa de adventista, é conversa de testemunha de Jeová, e é conversa de crente mal informado que não lê a Bíblia, que acha que Deus vai aniquilar, que a pessoa vai morrer, que Deus não vai mandar para o inferno. Isso é papo furado. É mais uma heresia tarja preta. É mais uma heresia brava. Toma cuidado com essa heresia. Isso é coisa de adventistas do sétimo dia, isso é coisa de testemunha de Jeová e outras seitas por aí, que não, você acha que Deus... E tem um outro grupinho aí também, que é o grupinho daquele que Deus vai salvar a todos, da hipergraça, de outros grupinhos aí que, não, no final, todo mundo vai ser salvo. Porque você acha que Deus vai perder para o diabo? Você acha que Deus vai perder a alma para o diabo? Não. No final, todo mundo vai para o céu. Deus vai salvar todo mundo. Deus não vai deixar o diabo ganhar. O diabo vai para o inferno sozinho. No inferno só vai ter o diabo. Não. Toma cuidado com essa falácia, com essa mentira. Isso é mentira do Satanás para fazer o crente ficar molenda, fraco, sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar, achando que não precisa fazer nada, Deus vai me salvar, independente do que eu fizer, eu vou para o céu do mesmo jeito. Não, para que eu vou me esforçar? Cuidado, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. É falso profeta quem fala isso. Falso profeta. Eu não tenho medo de errar. É falso profeta. Porque ao homem, sim, está previsto a pena eterna. Nós não podemos achar que Deus, a régua de Deus, o caráter de Deus, é o mesmo meu. Você acha que eu não tenho coragem de fazer com o meu filho? Você acha que Deus vai fazer com os seus filhos? Vai. Quem é desobediente, quem insiste em ir contra a palavra de Deus, sim. Tem punição, sim. É o que acontece aí com o LGBTismo, por exemplo. Que fala, não, vamos ter que reformar a Bíblia, vamos ter que atualizar a Bíblia. Como diz aí os deístas, os LGBTistas, os abortistas, vamos reformar a Bíblia, vamos ter que mudar a Bíblia, porque não, Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de inclusão, Ele é um Deus que ama todo mundo, e Ele vai levar todo mundo para o céu. Não, não é. Heresia e está brava. Isso é heresia. Isso não é Bíblia. Aquele que contente com Deus vai para o seu lugar na condenação eterna. Então, nós temos que ser sensatos, olhar para a palavra de Deus e obedecer a Deus, não querer lutar contra a palavra de Deus. Não, isso aqui é lá para o Éframo, você tem que meter lá na época. Não. A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia é para nós hoje, para os tempos de hoje. Ela não se contradiz e ela é atual. Amém, gente? Amém. É só as Escrituras. Bom, fim, último ponto. Quer dizer, o último, mas só tem uma consideraçãozinha. É o último, mas vamos lá. O 9 diz assim: Ana entende que o juízo será a todos, e como uma profecia, esse juízo será feito por Cristo. Como assim, como uma profecia? A gente já falou que ela entende que o juízo será para todos. Todos os pecadores, né? Porque para o justo
não haverá juízo, haverá o bema, haverá o trono de recompensa, de uma forma simples, né? O trono de Deus, o julgamento, não o julgamento, mas onde receberemos galardão, que haverá o bema de Cristo, o momento em que estaremos com Cristo para sermos recompensados, cada um segundo aquilo que fez por intermédio do corpo, diz Paulo em Coríntios. Mas, quando eu diz aqui que Deus julgará a todo mundo, a todos, né, como diz aqui no verso 10, olha só o que diz a parte B: o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, está dizendo aqui que o julgamento é para todo o mundo, para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, desde Caim até o último homem, estará perante um grande trono de Deus. Por isso que fala que todos os joelhos se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. E por que Ana está dizendo? Eu estou dizendo aqui que, como uma profecia, Deus está dizendo, ou aliás, como uma profecia, Ana está dizendo aqui em sua oração que esse julgamento vai ser feito por Jesus. Porque como uma profecia? Porque olha as palavras aqui no finalzinho do verso 10. Finalzinho do verso 10. Diz assim, ó: e exaltará o poder. Vamos ler tudo, vai. Olha o que diz aqui a parte B. Diz assim: o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Irmão, essa palavra aqui, o seu ungido, claro que é Mashiach no hebraico, mas no grego é Cristo. Aleluia. Cristo. Se nós pegássemos aqui a versão dos 70, a versão Septuaginta, que é a versão que foi traduzida por judeus, 70 judeus, que foi traduzida do hebraico para o grego, eles traduziram aqui Mashiach por Cristo. Então, quando ela fala que Deus dá força ao seu ungido, é como se ela estivesse dizendo: esse juízo vai acontecer. E esse juízo vai ser feito por um rei. Vai ser feito por aquele que recebeu a força, todo o poder, que é Cristo. É como uma profecia. Ela está dizendo aqui, ó: exaltará o poder do seu Cristo, do seu ungido, do seu Mashiach. Fala sério. Isso é profundo demais, irmão. Olha a profecia dela aqui. Isso é profundo demais. Ela está dizendo que quem fará esse julgamento é o próprio Cristo. Aí eu volto de novo, que não tem como não voltar. Lembra da palavra de Paulo? Quem é que vai fazer o julgamento final? Aquele que ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus, que recebeu o poder no céu e na terra, como diz Pedro lá em 1 Coríntios, como disse Pedro lá em Atos capítulo 4, verso 12, que debaixo do céu não há outro nome pelo qual nós devemos glória, devemos nos prostrar, pelo qual seremos julgados, pelo qual recebeu todo o poder. Estou parafraseando o versículo. Não há outro nome senão o nome do Senhor. Não há outro nome no céu e na terra. Aleluia. É Ele. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Ana está dizendo aqui que esse rei recebe poder, todo o poder para julgar. E esse que vai julgar, ele é o ungido, ele é o Mashiach, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Mas, caminhando para o fim, na oração de Ana, o que nós aprendemos aqui? Ainda há lições? Sim. Ainda há lições aqui, para encerrar. O que nós aprendemos com a oração de Ana? Na oração de Ana, aprendemos 3 lições. 3 lições. Depois de tudo isso, né?
depois de todas essas lições, aprendemos ainda 3 coisas básicas. Primeiro, é que Ana tinha uma vida de oração. Então, primeira coisa, aprendemos que Ana era uma mulher de oração. E assim também temos que termos uma vida de oração. Aprendemos mais do que 2. A vontade de Deus é o centro de sua oração. Você notou isso? Você notou que em momento algum Ana fala, para mim, que o Senhor faça. Não tem. É só Deus. Tu és o Senhor. E o Senhor faz. E o Senhor é. A oração de Ana é totalmente voltada, única e exclusivamente para Deus. Não quer dizer que a gente não possa pedir coisas para nós. Mas eu estou dizendo que olha como Ana, ela concentra todos os seus argumentos, toda a sua oração para Deus. E aí a gente aprende que a gente possa dirigir e ter acesso direto ao Senhor e orar diretamente a Ele. Amém, queridos? Amém. Ele nos dá esse acesso. E por fim, agora sim encerro com o terceiro ponto. A oração de Ana estava alinhada com as Escrituras. Porque você vê que em momento algum Ana ora falando uma heresia. Em momento algum Ana ora falando uma bobagem, uma coisa que não existe, uma heresia. Sei lá, como a gente vê alguns hinos, como a gente vê algumas orações por aí. Quando Ana ora, a Ana ela se volta para as Escrituras. Ela ora e a oração dela é toda baseada, centrada nas Escrituras. Amém, irmãos? Amém. Por isso que é bom a gente conhecer as Escrituras. Para que a nossa oração não seja uma heresia, mas esteja alinhada à vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Agora vamos falar, né? Pensou se você não veio hoje para a igreja? Pensou se você falta hoje? Coisa maravilhosa é aprender a falar de Deus. Eu quero depois dessa oração passar para o pastor Ricardo, mas eu quero orar com vocês. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós aprendemos aqui lições importantes na oração dessa mulher. Uma mulher simples, uma mãe feliz, alegre, porque recebeu uma bênção. E agora está orando, agradecida ao Senhor, com tantas lições maravilhosas e importantes que aquecem o nosso coração, enche a nossa alma. E nós saímos aqui, Senhor, hoje aprendendo muitas verdades nessa oração. Por isso eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado por esse momento. E continua nos ensinando mais e mais a Tua palavra, para que possamos crescer, para que possamos nos alimentar e sermos fortes na palavra do Senhor, estruturados e firmados na palavra do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Continua realizando Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ao Senhor. Amém.